nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Como vai? Tudo bem com você? Uma feliz semana, um abençoado domingo, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do estudo A Vida de Jesus, iniciaremos hoje o nascimento do Emanuel. Esse é o nosso tema a partir de hoje. O texto que lemos, Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, narra o nascimento de Jesus. Os primeiros 17 versículos de Mateus, desse primeiro capítulo, estabelecem a posição humana de Jesus como descendente legal de Davi e de Abraão. Mas nos versos 18 ao 25, ele estabelece, Mateus vai nos mostrar que Jesus é muito mais que isso. Jesus, o nascimento de Jesus é descrito aí, nascimento de Jesus como Filho de Deus. Se Jesus tivesse se apresentado como, ou apenas como filho de Davi, talvez, possivelmente, ele seria aceito pelo povo. Mas, como ele reivindicava a sua posição divina, ele já não poderia ser aceito pelo povo e nem pelas autoridades religiosas. E nos dias de hoje não é diferente, não há muita mudança nisso. Muitos ainda estão dispostos a aceitar Jesus como um homem mestre, um grande líder, ou até mesmo o maior homem que já passou neste mundo, que já viveu aqui, mas apenas isso, um homem. Mateus, entretanto, ele vai demonstrar que Jesus, ele mostra que Jesus era, sem dúvida, um homem, sem dúvida nenhuma. Jesus era humano, era um homem, porém, muito mais do que um homem. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E
onde a gente vê a genealogia divina. Veja bem, Mateus 1, dos versículos 1 a 17, ele usa 17 versículos para traçar a genealogia humana de Jesus. Porém, ele usa um versículo apenas para mostrar a genealogia divina de Jesus. A palavra nascimento é da mesma raiz grega que a palavra genealogia, que Mateus usou no primeiro versículo. Ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. E no versículo 18 ele fala o nascimento de Jesus Cristo, mostrando aí claramente que Mateus estava fazendo um paralelo. Se pelo lado humano, Jesus teve 42 gerações de antepassados até chegar em Abraão, pelo seu lado divino, Jesus tinha apenas uma, que é a de seu Pai celestial. E o verdadeiro Pai de Jesus foi o Espírito Santo, que é Deus. Maria estava desposada com José, como diz aqui Mateus. Ela estava desposada com José, achou-se grávida, sem que tivessem antes coabitado. Essa ideia nos parece estranha, de um casamento sem a relação sexual. Parece muito estranho para nós ocidentais, mas era algo bastante comum na antiguidade. E o ato de desposar alguém se assemelhava a um noivado em nossos dias, só que com mais seriedade. Era um casamento no papel e o noivo e a noiva juravam fidelidade mútua na presença de testemunhas. E a infidelidade da esposa por parte da mulher desposada era castigada com a morte, conforme nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24. Se houver moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Era a lei de Moisés. E assim era castigado com a morte, a traição. E no caso de José e Maria, eles estavam legalmente casados, porém era comum que esperassem um tempo até que o casal fosse morar junto. E nesse período, dessa espera, Maria achou-se grávida, subitamente, conforme o anjo havia falado. E qual foi a atitude de José? Ao saber que a sua mulher, tão querida, estava grávida, José se encontrou numa situação bem difícil. Com certeza, sua alma entrou em agonia profunda. A mulher que o amava
o que ele amava, né, havia cometido a traição. Mas é impressionante a reação de José, que não é chamado de justo por acaso. Por um lado, ele não podia crer que a sua esposa virtuosa, sua virtuosa esposa cometesse tal ato, tal atitude, mas, por outro, era evidente que ela estava grávida. Ele não quis difamá-la, mesmo tendo todo o direito de fazer isso, tendo todos os motivos para isso, ele não quis difamá-la. E alguns podem pensar que José foi fraco em ser misericordioso, mas a palavra de Deus diz que ele foi justo. Diz no versículo 19 de Mateus 1, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar Maria. Justo em todos os sentidos, pois se por um lado não podia receber uma adúltera como esposa, isso estava na lei, a lei condenava, era condenado pela lei. Por outro, ele não desejava ver a Maria sendo difamada. E José era um homem, podemos ver, inclinado assim a ser misericordioso, como o próprio Deus. E a sua decisão foi deixá-la secretamente para que ninguém descobrisse a traição e a denunciasse. Ele preferiu resolver tudo pessoalmente, somente entre ele e Maria, entre os dois. Porém, enquanto ele estava pensando nessas coisas, sobre isso, e apareceu em sonho o anjo do Senhor, o anjo, dizendo que não temesse receber sua mulher, pois o que havia acontecido nela era obra do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia não entra em detalhes e não mostra, não relata a agonia de José, porque sua alma deve ter sofrido bastante, e naquela agonia, naqueles dias, ele não podia entender, mas a Bíblia relata que ele estava pensando nisso durante a noite, porque o anjo apareceu-lhe em sonho para lhe dizer, e foi justamente nesse momento de aflição, de agonia, que ele estava pensando em ir embora, deixar Maria. De repente, veio a palavra do Senhor para ele, e tudo aquilo que parecia irreconciliável se tornou assim simples e fácil de resolver, de maneira simples. E Deus interveio para não deixar o seu servo numa situação difícil. Vemos aqui como que Deus age para conosco, assim como ele agiu com José. Ele interveio para que José não sofresse mais, e nos momentos de silêncio, quando tudo está calado, todas as vozes se calam, incluindo a nossa voz. É mais fácil
ouvir a voz de Deus. No versículo 20, em sonho, um anjo do Senhor apareceu, dizendo, porque José, ele estava pensando, ponderando nessas coisas todas, Maria grávida, sem eles terem coabitado, Maria era uma jovem, era sua esposa querida, e agora ela se encontrava naquela situação. O que ele poderia fazer para ajudar Maria e também para não prejudicar nem a ele nem a ela e não difamá-la, para que ela não sofresse a morte por apedrejamento? Ele ponderando nisso, então a gente vê que ele estava em agonia na sua alma. Aí Deus vem. Enquanto ele ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nenhuma palavra poderia ser mais consoladora para o coração de José do que essas palavras de Deus. Creia, no momento difícil, em que tudo está quieto, nenhuma palavra, mas Deus fala conosco ainda hoje, assim como Ele interveio aqui na vida de José, mostrando a José: José, eu estou no comando. O filho que Maria está gerando é meu, é do Espírito Santo. Não temas, quer dizer, não tenha medo nenhum, José, porque isso é obra minha, é plano meu. Eu estou aqui soberanamente comandando. Não tenha medo. E aquilo foi um encorajamento, consolação para José, porque o anjo confirmou: o nome dele será Jesus, e tudo aconteceu conforme Deus havia predito por boca do profeta: a virgem conceberá, dará à luz. Então José ficou consolado e agiu conforme Deus ordenou. Seja assim na tua vida, em nossa vida, seja qual situação você estiver passando. Confie, olhe para Deus, leia a Bíblia, porque Deus fala através dela. Peça a direção do Espírito Santo. Abraços e até o próximo domingo.